Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós então ouvimos nosso Senhor Jesus Cristo nos dizer palavras aqui sobre a nossa oração, a nossa confiança em Deus, a nossa petição a Deus diante das nossas necessidades. Vemos também a rainha Esther, também diante do grande perigo que ela e seu povo estão vivendo e que também se coloca diante de Deus suplicante. É também uma imagem da Virgem Santíssima, mas também uma indicação de como nós, povo de Deus, devemos também nos aproximar do Senhor com uma prece humilde, perseverante e também a respeito de coisas necessárias à nossa salvação. Então vemos Jesus falando: pedi e recebereis, batei, procurai, né? Sejam insistentes na oração. O Pai dará coisas boas. Então a gente pode olhar para a nossa vida e ver quantas necessidades nós temos. O ser humano é um homem carente, carece de muitas coisas. Basta você ver que para estar aqui, neste mundo, nós carecemos. Para falar só da parte natural, ninguém vem aqui a esse mundo se não teve, antes de si, genitores. Um pai, uma mãe, senão ninguém vinha ao mundo. Então a gente já nasce assim, já devendo aos nossos pais a vida. Mas depois nós precisamos que pessoas cuidassem de nós. Estou vendo ali uma mulher com uma criança. Se largar ela aí, ela não vai conseguir subsistência. Precisa que alguém cuide, que alguém zele. A gente precisa, sim, também, se quer um ser humano saudável, né? Uma educação. A gente precisa de alimentação, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa dormir, a gente precisa de teto. A gente precisa de uma porção de coisas. Temos necessidade dessas coisas. Agora, estamos aqui nesse santuário, também muitas pessoas que nos acompanham pela Canção Nova estão também acompanhando porque sentem uma carência de ordem superior. Sentem uma carência, uma necessidade realmente de coisas que dizem respeito à nossa salvação. E é por isso que a gente procura a Deus, por isso que a gente procura rezar.
e que, com o passar do tempo, nós vamos vendo que existem coisas que são necessidades realmente, vou dizer, né, necessárias. As necessidades maiores. Claro, nós precisamos de todas as coisas aqui para viver, para nossa subsistência, mas nós sabemos que toda essa vida deve estar em função da outra. Lembra o que Jesus disse? Não junteis tesouros aqui nesta vida, na qual a traça, a ferrugem podem comer e corroer, mas tesouros no céu, onde a traça, o verme, a ferrugem não podem destruir. E estes bens aqui que Deus nos dá, e nós precisamos, somos seres também materiais, devem ser usados e devemos tirar deles os frutos para a vida eterna. Santo Agostinho, mesmo comentando aquele texto daquele homem, do administrador injusto, ele diz que cuida do dinheiro, né, ali, que é esperto. Ele diz que nós devemos saber administrar os bens desta terra, que ele chama de injustos, porque não nos dão o bem superior, mas administrar esses bens de modo que possamos alcançar a vida eterna. Por exemplo, fazendo bem ao próximo com esses bens aqui. Você tira o maior lucro deles. Mas bem, vejamos então aqui a rainha Esther, que diante do perigo que aquele ministro do rei Amã queria de fato crescer, ele queria ser cada vez maior, e começa a perseguir o povo judeu, porque Mardoqueu não se dobra diante dele. E a rainha Esther se aproxima então do rei com humildade. Antes de ir diante do rei Assuero, ela com humildade se prostra diante do Rei dos céus e suplica, mostrando aqui de algum modo a perseverança, porque desde manhã, passando pelo dia inteiro, ela fica na presença de Deus, prostrada, orando, e depois suplicando algo necessário para a salvação do seu povo. E é o que Jesus também está dizendo aqui: pedir é algo de quem se sabe necessitado. Quem é humilde sempre vai aceitar e pedir uma ajuda de alguém para crescer. Mas é também uma prece perseverante. Batei, pedi e vos será dado, procurai, batei, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra. É uma oração perseverante diante de Deus, uma oração humilde diante de Deus. E é importante que sejam preces que especialmente digam a respeito de nossa salvação. Jesus diz assim: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas. Nem sempre nós pedimos coisas boas. E Deus que nos vê quer nos dar coisas boas. A gente não vê o todo da nossa vida, o todo da história da humanidade, então a gente pede muitas coisas, mas nem sempre são coisas boas ou são coisas necessárias para nós naquele momento. Às vezes a pessoa faz alguma oração desse tipo: Padre, abençoe isso aqui porque eu quero levar isso aqui para fulano, porque eu quero que ele ande. Mas olhando para a nossa vida, olhando para a vida da humanidade, você vai ver que tem pessoas que vão andar, tem pessoas que Deus cura e tem pessoas que não vão andar, que Deus não cura. Claro que a nós é permitido pedir humildemente. Uma coisa é dizer: Padre, reza por isso aqui, eu quero levar para uma pessoa que está com uma dificuldade, eu gostaria tanto que ela voltasse a andar.
mas está nas mãos de Deus. Diferentemente de quem realmente faz uma prece orgulhosa, quase que não é uma prece, é quase que uma ordem, ainda fica chateado, com raiva, se Deus não escutou. Então não é uma prece humilde, não é uma aproximação de Deus humilde. E a palavra de Deus, o ensinamento da igreja, aí está para também nos purificar, para que a gente aprenda, cresça, nos aproximar de Deus com um coração humilde, reverente. Ele é o Senhor, Ele é a sapiência, é Ele quem sabe. Deus é quem sabe todas as coisas, Deus é que é providente. E devemos nos aproximar dEle realmente com confiança, com humildade. E digo essas coisas porque, às vezes, com 12 anos de idade, a gente não sabe disso. Com 15 anos de idade, com 30 anos, com 70 anos, a gente pode estar nessa relação com Deus, não de um servo humilde, mas que exige que Ele faça, porque se eu sou fiel, Ele tem que fazer. Nós temos que agradecer a Deus, se nos deu o dom da fidelidade. Obrigado, Senhor, porque nos mantiveste até aqui, e que o Senhor tenha piedade de nós. Então, assim, com confiança, nos aproximarmos de Deus, com esta oração humilde, com esta oração perseverante, e às vezes, realmente, Deus deseja de nós uma perseverança, e essa perseverança também nos leva a ser humildes, a continuar a esperar nele, e coisas realmente necessárias à nossa salvação. Então, quantas vezes nós precisamos de uma conversão? E esse tempo nos mostra e aponta para nós essa necessidade, a conversão. A conversão. Então, pedir a Deus: Senhor, dai-me o dom da conversão, dai-me o dom da oração, dai-me a confiança, dai-me, Senhor, o dom da castidade. Quantos de nós não pedimos? Dai-me, Senhor, paciência, dai-me humildade, dai-me generosidade, dai-me perseverança. E as outras coisas também, se o Senhor quiser me dar, aí tem essa necessidade aqui, eu estou precisando disso, estou precisando disso, estou precisando disso. Aumentai a minha fé. Vamos pedir isso hoje ao Senhor, diante do Santíssimo Sacramento, diante da Eucaristia que agora nós vamos tomar, diante de todos os frutos que a Eucaristia pode nos oferecer, pedir a Deus realmente um coração obediente e todas as coisas necessárias à nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.